Olá, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao canal Narrando Realidades. Hoje veremos histórias de obediência maliciosa, que é quando você obedece à ordem dada por alguém, sabendo que ao fazer isso, você prejudicará quem te deu a ordem. História 1. Pegou meu RG e me perguntou: o que você vai fazer a respeito? Então, quando eu era um jovem OP, eu tava na marinha. Com uns 21 anos, a gente decidiu ir num bar que tava rolando um som legal de uma banda local. Chegamos lá e eu mostro meu RG. De boa, com a cara limpa e barbeado, eu não parecia ter 21. Mas meu RG de outro estado não valia, e tudo que eu tinha era meu RG militar. O segurança decidiu se fazer de esperto. Isso é falso. Vou ficar com ele. Meus olhos quase pularam. Cara, isso é um RG militar, me devolve. Nada disso, agora é meu. $20 ou dá o fora daqui. Eu não posso voltar pra base sem ele, eu falei. Então é melhor você pagar $20 ou dar o fora daqui. Entendi. O cara queria me extorquir. Dar o fora, né? Beleza. Eis a obediência maliciosa. Meu amigo que dirigia e tinha um RG estadual nos levou de volta. A gente foi no escritório do oficial do dia para falar do meu RG perdido, roubado. O oficial do dia é um veterano experiente, mas é de boa. Ele recebe ordens do presidente e de Deus. E nem tenho certeza sobre o presidente. Ele pode mandar ele se lascar se for uma ideia idiota. Ele ouve nosso papo. Meu amigo confirma a história. Aí ele olha pra gente meio sinistro, muito sinistro. Chefe, vem aqui rapidão. Tenho um presentinho pra você. Comecei a tremer um pouco. Será que eu ia levar uma bronca pesada por ter perdido meu RG? Droga, lá se foi minha chance de subir de patente. Marinheiro OP aqui diz que o segurança no Joe pegou o RG dele e quer $20. Chama um motorista e um daqueles fuzileiros da guarita pra resolver isso. O chefe olha pra mim com cara de quem vai me esculachar. Bora lá vocês dois, vamos dar uma volta. Aí todos nós entramos na van com uns fuzileiros de camuflagem e pistola. Ficou na moita na viagem. O chefe não tava feliz. Não acredito que tô tendo que lidar com essa merda. Pelo menos não vou ter que ficar na mesa a noite toda. Chegamos lá. O lugar tava cheio. O segurança não parecia tão valentão enquanto o chefe chegava nele como uma tempestade soltando raio, com 2 fuzileiros colados ao lado. Eu fiquei lá atrás. OP, esse é o cara que pegou teu RG? Sim, chefe. O chefe chega perto dele. Ele é baixinho e troncudo, mas é fortão. O segurança da academia de musculação dá um passo pra trás, mas não tem pra onde ir no corredorzinho. Me dá o RG dele agora, ou eu mesmo vou procurar. O RG é entregue. Volta pra minha mão. O segurança é ignorado. O chefe abre a porta, olha pra galera, manda os fuzileiros abrirem caminho até o bar. Faz aí um corredor largo. Os caras fazem, na manha, pedindo pra geral sair do caminho enquanto a música e a conversa vão diminuindo. O chefe pega uma cadeira, sobe em cima e grita bem alto. Todo militar em atividade. Esse lugar agora tá na lista de proibidos. Acertem as contas e vazem. Ele desce, sai com os fuzileiros atrás e metade do bar acompanha. Pouca gente em atividade tão longe da base, mas tem muitos reservistas ou aposentados. Eles também não curtem parada assim. O bar entrou pra lista de proibidos e ainda tava lá quando eu me transferi uns 6 meses depois. Pois é. Eu dei o fora pra valer e com tudo. História 2. Meu pai me disse para nunca mais acordá-lo no meio da noite. Vi um post aqui que me lembrou da minha obediência inocente que se tornou uma obediência maliciosa. Eu tinha 9 anos e acordei de um pesadelo. Estava assustado e não conseguia voltar a dormir. Então acordei meu pai em busca de conforto. Ele me disse para voltar para a cama e nunca mais acordá-lo por qualquer motivo. Eu raramente o acordava para qualquer coisa, mas me certifiquei de não fazê-lo. Uma semana se passa e é final de semana, então eu estava autorizado a dormir no sofá e assistir TV. Levantei para ir ao banheiro no meio da noite e, enquanto voltava, ouvi um barulho na porta da frente. Já estava congelado de medo e ouvi a pessoa tentando abrir a porta por pelo menos 3 minutos. Eles pararam e vi a sombra deles passando pelo nosso quintal. Ainda estava lá parado em choque, mas aliviado porque tinha acabado. Infelizmente, eles foram para o quintal dos fundos. Eu conseguia vê-los porque ainda estava lá parado, tentando a porta dos fundos. E então vi a mão deles esticar pelo buraquinho da porta para pegar a maçaneta. Eles estavam a apenas 5 centímetros dela. Eu estava segurando a respiração nesse ponto. Finalmente eles desistiram e reuni coragem para me mexer e voltar a dormir. Na manhã seguinte, contei ao meu pai e à minha madrasta sobre o ocorrido. Eles estavam assustados e perguntando por que eu não os acordei. Eu respondi que tinha sido mandado não acordá-los por nada, e eles disseram que estava tudo bem em emergências.
Minha cabecinha na época não entendeu porque o pesadelo que tive parecia uma emergência. História 3. Meu pai me mandou ir para casa a pé, e eu obedeci. Lembrei dessa história antiga hoje e achei que seria divertido compartilhar. Não tenho certeza se isso é exatamente obediência maliciosa, já que não foi intencional na época, mas deixo vocês, leitores, julgarem. Há muito tempo, no distante ano de 1999, eu era um moleque de 11 anos terminando meu último ano na escola primária. Logo antes do meu aniversário, em maio, meus pais chamaram a família toda para uma reunião. Eles nos disseram que minha mãe tinha conseguido um novo emprego e que precisaríamos nos mudar. A mudança não era muito longe, apenas 1 hora de distância, mas isso significava deixar meus amigos e ir para uma escola totalmente diferente da que eu imaginava. A escola primária acabou, e nós nos mudamos para nossa nova casa no início de julho. Em agosto, meus pais e eu fizemos uma visita à escola, conhecemos o diretor e alguns professores. Foi aí que descobrimos que não tinha ônibus escolar passando perto da nossa casa nova. A escola até ficava pertinho, então eu teria que ir a pé todos os dias. Meus pais não gostaram muito da ideia no começo, mas a caminhada era de uns 15 a 20 minutos e tinha uma trilha, então eles acabaram aceitando. Naquela época, meus pais trabalhavam em período integral, 5 dias por semana. Minha mãe trabalhava de segunda a sexta, e meu pai trabalhava de segunda a quinta e no sábado, e isso é relevante. Como minha irmã mais velha estava na faculdade o tempo todo, e eles não confiavam em mim e no meu irmão sozinhos, eles contrataram uma babá para ficar conosco quando chegássemos em casa, até que eles voltassem. Meu irmão era 2 anos mais novo que eu e estudava na escola primária local. O ano escolar começou, e no início de setembro, tivemos uma onda de calor massiva com temperaturas chegando a quase 36 graus durante alguns dias. A escola também era um prédio antigo, e a maior parte não tinha ar-condicionado. Eu só tinha 2 aulas com ar-condicionado durante o dia. No fim desses dias, eu estava cansado e não queria nem saber de andar mais 20 minutos debaixo desse calor antes de chegar em casa. Então usei o dinheiro do lanche para ligar do orelhão para a babá. Naquela época, a criança não usava celular. A babá, achando que estava me fazendo um favor por causa do calor, veio me buscar. E eu fazia umas tarefas antes de assistir Batman do Futuro e Pokémon. Tentei ligar para casa mais 2 vezes nas próximas 2 semanas, quando o calor apertou. Na segunda vez, a babá me buscou de novo. Na terceira vez, liguei numa sexta-feira. Meu pai atendeu. Ele não ficou feliz comigo. Falou que não estava tão quente assim, uns 29 graus naquele dia, que eu não devia ligar para a babá e que eu precisava começar a crescer. Mandou eu ir a pé para casa e que conversaríamos mais quando eu chegasse lá. Então eu fui a pé para casa. Recebi uma bronca e ele disse que eu não devia mais ligar para a babá para me buscar. Eu disse ok, e que não ia mais ligar nem para a babá, nem para ele para me buscar. 2 semanas depois, no fim de setembro, um furacão passou pela área. A chuva estava insana no meio do dia na escola. Ficou tão ruim que nos liberaram meia hora mais cedo, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Só que nessa hora, várias ruas já estavam alagadas e a fila para os orelhões estava enorme. Lembrei do que meu pai tinha me falado umas semanas antes e decidi ir a pé para casa. Demorei quase 30 minutos para chegar em casa da escola naquele dia, e eu estava encharcado de chuva quando cheguei. A chuva estava tão forte que eu não conseguia ver mais do que 1,5 metros à minha frente. As ruas estavam tão alagadas que só dava para dirigir com um carro com tração nas 4 rodas. Quando cheguei em casa, meus pais, minha mãe saiu do trabalho cedo por causa da tempestade, estavam lá, em pânico, porque não tinham recebido notícias nem da escola nem de mim. Eu entrei pela garagem, todo molhado, e falei: "Oi, mãe. Oi, pai. Cheguei em casa." Depois que eles se recuperaram do susto e do alívio de me verem em casa, meus pais e eu tivemos essa conversa. "Mãe, como você chegou em casa?" Eu: "Fui a pé." "Mãe, por quê?" Eu: "Meu pai mandou." "Mãe, quando?" "Não recebemos nenhuma ligação sua ou da escola hoje." Eu: "Bom, umas semanas atrás eu liguei para babá algumas vezes pedindo para ela me buscar, porque estava calor. Na última vez que liguei, era o papai que atendeu. Ele falou para eu sempre ir a pé de agora em diante e que eu não podia mais ligar para babá." "Pai, eu dei a entender que podia ter exceções." Eu: "Você não disse isso." Minha mãe ficou brava com meu pai e me mandou secar e colocar minhas roupas molhadas na secadora. Enquanto eu me secava, eu ouvia os dois discutindo. Era mais alto que a chuva. Quando terminei e coloquei minhas roupas na secadora, meus pais conversaram comigo e disseram que eu podia ligar para casa, mas só em caso de emergência. No dia seguinte, sábado, meu pai me levou para Blockbuster e me deixou alugar até 5 filmes para mim.
Ele também pagou umas pizzas pra gente, e eu pude comer uma inteira de pepperoni só pra mim. Essa pizza durou 2 dias, e ninguém mais podia encostar nela. Meu pai nunca se livrou dessa história. Tempos bons. História 4. Você quer ter garotas aqui o tempo todo? Ok, faça do seu jeito. Eu tinha uma casa com 2 quartos e decidi alugar o outro quarto para ganhar um dinheiro extra após a pandemia. Então, arrumei o lugar bem bonito. O inquilino recebe banheiro privativo, semi-dependente. O banheiro fica fora do quarto, mas coloquei cortinas entre o quarto e o banheiro para que o inquilino pudesse ir e vir sem que eu visse. Itens de uso comum. Eu pago pelo papel higiênico, toalhas de papel, produtos de lavanderia, utensílios de cozinha, etc. Eu criei o contrato de aluguel. O contrato era bem básico. Apenas dizia: você aluga um quarto nesta propriedade. Você paga tanto por mês. O proprietário cobre todas as despesas. O contrato é de X meses. Eu criei o anúncio. No anúncio mencionei que é permitido receber visitas, mas limite é no máximo 2 vezes por mês. Eu não coloquei isso no contrato de aluguel. Dá pra ver onde isso vai dar. Eu fiz uma visita com um possível inquilino, o T. Eu falei pra ele sobre a política de visitas e ele pareceu tudo bem. A visita seguiu tranquila e tudo parecia ótimo. Ele assinou o contrato de aluguel e se mudou. O primeiro mês foi tranquilo. Qualquer um pode se fazer de legal por um mês. Mas com o tempo as pessoas voltam aos velhos hábitos. O hábito ruim dele eram as mulheres. Ele recebia mulheres em casa 4 a 5 noites por semana. Eu não gostei disso. Chamei ele de lado e disse: ei, você tá trazendo muitas garotas aqui. Tem que diminuir, ou se você quiser pagar um pouco mais por causa das visitas frequentes, eu não vou reclamar. Ele concordou inicialmente. No dia seguinte, ele me chamou e pediu para conversar na mesa de jantar. Estavam ele e a garota dele, a G. O T começou a discutir. Como você pode pedir mais dinheiro se isso não tá no contrato? Você não pode fazer isso. Eu disse que a política de visitas estava no anúncio e que a gente tinha conversado sobre isso quando ele veio aqui. Ele disse: sim, mas você não pode pedir mais dinheiro. Se não tá no contrato, eu pago o aluguel e posso receber quem eu quiser quando quiser. A G também entrou na conversa. Você só tem que aceitar isso e fazer contratos de aluguel melhores. Eu respondi pra ela: você não tá no contrato, então não tô nem aí pro que você acha. E virei pro T. Isso tava no anúncio e a gente já conversou sobre isso. Ele respondeu: uou, calma aí, cara. É só por 6 meses que é o tempo do contrato. Logo eu saio daqui. Eu disse: por que você não fica na casa dela? A G falou: isso não é da sua conta. Cala a boca, G. Não tô nem aí pro que você pensa. Quer problema, T? Agora terá. Isso não tá certo e você sabe. Por que ela tem que ficar aqui 5 noites por semana? Ela praticamente mora aqui. Eu assinei um contrato com você, T, não com ela. Por que ela tá aqui? Ele deu de ombros. Não posso fazer nada. Não tá no contrato, cara. É pra isso que serve um contrato. Fiquei furioso. A gente já tinha conversado sobre isso. Ele tá escolhendo seguir só o que tá no contrato. Beleza. Qual é a minha saída? Quero ele fora daqui. Não quero que o T e a G se juntem contra mim na minha própria casa. Eles subiram pro quarto e colocaram música alta. Mais tarde, a G estava lá embaixo cozinhando na minha cozinha, usando minhas panelas. Ela tá cozinhando pra ela mesma na minha casa. Ela nem é inquilina, mas tá agindo como se fosse. A G tentou puxar papo comigo, mas eu fiquei em silêncio absoluto por 10 minutos enquanto cozinhava. Levei minha comida pro meu quarto. É guerra. Vou seguir o contrato à risca. Se anunciei uma coisa no anúncio e não coloquei no contrato, essa coisa vai sumir. Todo dia eu tirava algo. Primeiro tirei todos os itens de uso comum da casa. Ele me mandou mensagem depois: cara, você tirou tudo que a gente usa? Aí tem que abaixar o aluguel. Eu respondi: não tá no contrato. Ele disse: não precisava ser assim. Tirei as cortinas que separavam o quarto dele do banheiro privativo. Removi as cadeiras da mesa de jantar. Desliguei a máquina de lavar e secar roupa. Os disjuntores ficavam no meu quarto. E deixei um bilhete com o endereço de uma lavanderia perto. Cancelei o serviço de limpeza. Avisei ele da mudança. Dá pra abaixar o aluguel, cara? Não tá no contrato. Você concordou com o preço do aluguel. Qual é? Desliguei o disjuntor do fogão e deixei só uma placa elétrica pra ele usar. Desliguei o micro-ondas. Também não tá no contrato. Até comecei a ficar com pena dele. A G aparecia cada vez menos conforme eu piorava as condições de moradia. Finalmente ele me mandou mensagem: você quer que eu saia? Eu respondi: sim. Quando você vai sair da minha casa? Ele falou: no fim do mês. Você vai deixar eu romper o contrato? Eu respondi: claro. Ele saiu no fim do mês. Recuperei minha casa.
Agora com certeza vou escrever meu próximo contrato de aluguel muito mais específico sobre tudo. História 5. Não vai falar comigo? Sem problemas, eu vou falar com o RH. Então eu costumava ser delegado sindical em uma grande empresa com várias unidades. Tínhamos uma gerente que era como uma Karen e foi indicada para o cargo por seu tio, um diretor da empresa. Ela não era muito inteligente e uma vez me disse que 40 era metade de 100. No local onde trabalho temos 4 semanas de férias anuais, 2 semanas de licença por doença e 2 dias de licença para luto por ano. Toda essa licença acumula também. Então se você não usar, vai se acumulando. Então um dos membros do sindicato, o Max, vai até a Karen e pede licença para luto, mas ela se recusa, alegando que o Max não tem prova de que sua avó morreu. Ela cita uma parte do nosso contrato de trabalho que diz que os gerentes podem pedir prova de óbito para licença de luto. O Max explica que faz parte de uma cultura onde os funerais são muito importantes, mas a Karen ainda o recusa. Ele tenta explicar que não é apenas o processo de luto, mas também o evento cultural por razões sociais. O Max fica chocado e vem até mim. Nosso contrato realmente diz que a prova é necessária se o funcionário tiver um histórico ruim de licenças. Também diz que, sem um histórico ruim de licenças, a licença de luto não pode ser negada. O Max trabalhou na empresa por 5 anos, sem tirar um único dia de folga, além das férias. Eu abordo a Karen sobre isso, e ela diz que não vai falar comigo sobre o assunto e que estou errado. Ela me diz para levar o assunto acima dela se eu tiver um problema, mas que ela está certa. Por pura coincidência, é uma reunião trimestral do sindicato com os executivos mais tarde naquele dia, e seguindo as instruções da Karen, eu levo o assunto acima dela. O Max também pertence a uma minoria étnica e cultural. Na reunião, explico a situação para todos presentes, incluindo a origem étnica e cultural do Max. Faço 4 perguntas. Por que vocês estão violando o contrato de trabalho e estão dispostos a ir para o tribunal? Pois nós estamos. Por que a empresa está sendo insensível culturalmente? Por que a empresa está sendo racista, negando as crenças étnicas e culturais de alguém? Onde está a compaixão geral da empresa? Houve silêncio total por 2 minutos. O chefe de RH ofereceu suas desculpas. Disse que a licença seria concedida. Ele ligaria pessoalmente para o Max e concederia a licença e um pedido de desculpas. A Karen foi repreendida por vários gerentes sêniores. Ela teria sido demitida, mas seu tio, que é diretor da empresa, impediu isso. Na semana seguinte, todos os gerentes no nosso local de trabalho passaram 3 dias treinando sobre os direitos dos funcionários, sensibilidade racial e cultural, e compaixão no ambiente de trabalho. Eles também foram informados de que o treinamento foi por causa das ações da Karen, que a alienaram do grupo de gestão. Max recebeu uma semana inteira de folga com pagamento sem precisar usar sua licença de luto.